Diferença entre a polícia militar e a polícia civil. Vamos te explicar, ou melhor, desenhar. No Brasil vigora o modelo de polícia dicotômico, ou seja, dividido entre as duas polícias, militar e civil. Primeiro, essas duas polícias têm finalidades diferentes. Vejamos, a polícia militar tem como competência prevenir o crime, não deixar que o crime aconteça, ou seja, seu objetivo é a prevenção por meio do patrulhamento ostensivo, por isso as viaturas são caracterizadas com o intuito de onde estiver não acontecer o crime. Essa é a sua finalidade na essência. Já a polícia civil, compete em apurar o crime depois de acontecido, ou seja, após ter ultrapassado a prevenção, e de fato acontecido o crime, a polícia civil é a responsável para apurar tal crime acontecido, através de procedimento investigativo, inquérito policial e outras diligências para descobrir ou apontar o acusado. Nesse modelo policial brasileiro, basicamente cabe à polícia militar prevenir, e à polícia civil reprimir o crime, levando o acusado até o juiz com todas as provas para então punir ou absolver o acusado. Parece bem simples e perfeito esse modelo na teoria, mas vamos ver no caso concreto. Vamos imaginar, uma vítima de um crime tempos após sofrer com um furto em sua casa, descobriu quem foi o autor do furto, e onde está o objeto furtado. E ligou para a polícia solicitando que a polícia viesse atender aquele chamado de furto, sem especificar se tratava de flagrante delito ou não. Vale destacar aqui, que em flagrante delito qualquer um do povo pode realizar a prisão, é um caso excepcional, e não regra, mas no caso da polícia militar essa exceção praticamente virou regra, pois muitas vezes os policiais militares atuam de forma proativa em busca de crimes em flagrante, e o que seria exceção, hoje em dia é a regra que estamos acostumados a ver. Mas voltando ao exemplo do cidadão furtado que chamou a polícia em sua casa. É informado aos policiais o local, e onde está o objeto furtado. E aqui está o ponto central do descontentamento do atual modelo. Nesse modelo dicotômico, o fato em exemplo por se tratar de um crime não flagrante, seria da competência da polícia civil, pois é um crime já acontecido, que ultrapassou a fase da prevenção, e nesse momento o policial militar que foi atender o chamado, fica juridicamente incapaz de agir dentro da legalidade, pois cabe a ele somente a competência de prevenir o crime, ou prender em flagrante, como qualquer um do povo poderia prender. E o cidadão que está ali diante do policial naquele instante tem o anseio de reaver seus bens furtados e ver o infrator punido, é orientado a procurar uma delegacia mais próxima, para registrar um boletim de ocorrência, e o fim dessa história você já deve conhecer, porque é muito comum. De fato, o que pode acontecer também é o policial militar muitas vezes buscar subterfúgios legais para alcançar o flagrante delito, onde conta com a boa-fé da vítima em relatar o crime como se houvesse acontecido naquele instante. Só que isso vai depender muito da boa vontade da equipe policial, porque a equipe policial acaba se colocando em xeque, podendo responder por abuso ou excesso de poder, e até ser excluído das fileiras da instituição. Mas agora, vamos pensar num modelo que atenda de verdade o cidadão, sem precisar do famoso jeitinho brasileiro para atender o nosso chamado. Imaginamos aqui agora, o mesmo fato, o mesmo local, contudo, o policial que foi atender o seu chamado, agora podendo tomar as atitudes para trazer a sensação de que as coisas vão acontecer, o criminoso ser investigado, o objeto ser apreendido e o processo criminal iniciado, é o que aconteceria no chamado ciclo completo de polícia, que é adotado quase em todo o mundo, com exceção no Brasil. O policial que atender o seu chamado, é responsável imediato por todo o percurso do crime até ser levado ao conhecimento do juiz, que decidirá de fato e direito sobre o assunto. Então pense comigo, o seu chamado não vai existir a famosa orientação de procurar uma delegacia, de ter que ir registrar um boletim de ocorrência na delegacia, simplesmente o cidadão que chamou a polícia saberá que aquele policial de imediato pode prosseguir colhendo provas, investigando, ouvir testemunhas e o suspeito, e por fim, comunicar ao juiz tudo o que foi levantado, e o juiz decidirá se o acusado já será condenado, se o seu objeto será devolvido e assim por diante. Percebeu que o ciclo completo de polícia pode facilitar de verdade a vida do cidadão de bem, e acabar com tantas impunidades, e dar solução para os nossos chamados imediatamente. Agora deixe seu like, inscreva-se no canal, e comente o que gostaria de saber do meio policial, isso é muito importante para continuarmos o nosso trabalho.